Em 2013, equipes de busca forçaram a escotilha emperrada de um tanque soviético soterrado e ficaram paralisadas. Lá dentro, na escuridão absoluta, encontraram algo que subverteu a história oficial da guerra. No lugar do mecânico condutor, estava um homem cujos ossos apodrecidos haviam se fundido permanentemente às alavancas de controle enferrujadas. Por que a tripulação abandonaria friamente seu camarada para congelar em uma caixa de aço de 47 toneladas? E por que o comando riscou impiedosamente a destruição de 40 tanques de uma divisão de elite da SS, de todos os arquivos por longos 72 anos? Você descobrirá como a pele arrancada das mãos e o vômito de sangue foram o preço real de uma ofensiva frustrada. Assista a este vídeo até o fim. O desfecho, escondido no fundo de uma escavação na floresta, destruirá suas ilusões sobre o heroísmo romântico. 76 milímetros de aço congelado. Neve negra sob as lagartas pesadas. O cheiro de carne queimada, impregnado para sempre no tecido oleoso das Japona militares. O inverno de 1941 golpeia com força total. O termômetro despenca para 30 graus negativos. Sob tal frio, a graxa espessa dos mecanismos do canhão se cristaliza, transformando-se em pedra. O metal torna-se frágil. A pele humana, ao menor toque descuidado, gruda instantaneamente na blindagem, arrancando-se em tiras sangrentas. A guerra se resume a uma física brutal. Sobrevive aquele cuja perda de calor é menor e cuja energia cinética do projétil perfurante é maior. O uivo das sirenes antiaéreas racha o céu baixo de chumbo. Explosões próximas de bombas alemãs de alto poder explosivo sacodem a terra, arremessando torrões de lama congelada. O exército recua para o leste. O caos de uma retirada total inunda as estreitas estradas florestais. Nos acostamentos, veículos abandonados com tanques vazios esfriam. Nas valas à beira da estrada, jazem corpos congelados, cobertos por uma neve seca e cortante. Neste inferno gelado, o tanque pesado. Kliment Voroshilov I continua sendo o único argumento de peso contra a catástrofe iminente. 47 toneladas de blindagem dos Urais. Um monstro de engenharia da escola soviética de tanques, criado para romper linhas fortificadas. Sua placa de blindagem frontal de 75 milímetros de espessura não é apenas uma especificação técnica. É a única chance de vida para 5 homens nas próximas horas. O tenente Stepanov está de pé junto à escotilha aberta da cúpula do comandante. Seu rosto está castigado pelo vento, com a pele endurecida como couro e os lábios rachados até sangrar. Ele observa um mapa topográfico aberto, com o papel coberto de geada. O mapa é quase inútil. A linha de frente ruiu. Nos fones de ouvido do intercomunicador, através do estalo de interferências estáticas, surge a voz do rádio do quartel-general. 13, aqui é Rubi, câmbio. Rubi, aqui é 13, na escuta. Uma coluna de blindados inimigos entrou na estrada. Estimativa de 40 unidades. Missão: bloquear a estrada na cota 80. Resistir até a morte. Câmbio. Entendido. Bloquear a estrada. Desligo. Nada de despedidas longas. O heroísmo aqui é um reflexo profissional levado ao automatismo. A ordem do quartel-general significa uma morte matematicamente calculada. Stepanov sabe disso. O oficial do Estado-Maior do outro lado da linha sabe disso. O rádio silencia. Resta apenas o ronco monótono e opressor dos bombardeiros alemães sobre suas cabeças. 40 máquinas inimigas contra um único tanque. Uma armada alemã contra 47 toneladas de fúria. O peso de um único projétil perfurante de ponta-romba BR-350 é de 6,5 kg. A munição padrão é de 114 disparos. A matemática do combate iminente não fecha. A logística prevê o esgotamento inevitável. A temperatura dentro do compartimento de combate cai vertiginosamente. O tanque é uma caverna de gelo onde o caráter é forjado. O frio drena metodicamente o resto de calor dos corpos humanos. Os dedos da tripulação perdem a sensibilidade. A respiração transforma-se em um vapor branco espesso,
que se deposita como geada na ótica das miras. O medo se foi. Restou apenas um vazio ressonante e os reflexos impregnados na memória muscular. A espera pela morte exaure mais do que a própria morte, mas não há tempo para reflexão. A situação dita o problema, o instinto do comandante entrega a solução instantânea. Stepanov desce pesadamente para a torre. A maciça escotilha de aço fecha-se com um estrondo metálico, isolando o mundo exterior com seu pânico de retirada. Lá dentro, cheira a pólvora queimada, metal frio e óleo de máquina penetrante. O espaço do compartimento de combate comprime-se ao tamanho de um caixão de aço. Mecânico, ligar! A voz do tenente soa seca, sem modulação. Entendido, ligando. O mecânico ao condutor Gromov pisa fundo nos pedais. O motor a diesel V2 catose com esforço. O potente motor de arranque gira com enorme dificuldade o óleo viscoso pelo frio de 30 graus. Os segundos se arrastam. Este minuto dura um ano. Finalmente, os 12 cilindros emitem um rugido surdo e primitivo, inflamando-se em uma explosão controlada. Uma vibração rígida é transmitida através do metal congelado do piso diretamente para os ossos da tripulação. 600 cavalos de potência ganham vida, cuspindo uma nuvem espessa de fumaça preta no ar gelado. Perfurante. Carregar. O municiador agarra o pesado estojo de latão. O metal congelado queima as mãos através das luvas finas. Com um movimento brusco, ele introduz o projétil na culatra do canhão ZIS-5 de 76 mm. O som do fechamento do bloco da culatra ecoa no espaço fechado como o golpe de um martelo em uma bigorna. O K-V1 arranca pesadamente. As largas lagartas rasgam impiedosamente a crosta de neve endurecida, cravando-se no solo congelado. A máquina pesada esmaga arbustos e avança para dentro da nevasca crescente, ao encontro da avalanche de aço que se aproxima. A guerra não é feita de desfiles ou palavras bonitas. A guerra é o esforço físico extremo do organismo humano. É o trabalho sujo e pesado de destruir seus semelhantes. E agora, esse trabalho deve ser feito por 5 homens. A linha de defesa está definida. A tarefa de engenharia foi estabelecida. A tarefa de engenharia exige uma geometria perfeita do espaço. Cota número 80. Uma clareira estreita em meio a uma floresta densa de coníferas. O frio de 30 graus congelou a terra até torná-la uma rocha monolítica. A neve de 1,5 metro de profundidade esconde o relevo real. Os troncos de pinheiros centenários estalam com o frio intenso, emitindo sons que parecem tiros secos de fuzil. A estrada continua sendo a única artéria de transporte. Um passo para a direita ou para a esquerda significa cair na armadilha da neve profunda. O manto branco mascara habilmente pântanos de turfa intransponíveis, congelados apenas por alguns centímetros. Um tanque médio alemão de 22 toneladas inevitavelmente quebraria essa crosta frágil e ficaria atolado até o chassi, girando as lagartas inutilmente. O frio extremo funciona como a arma tática mais eficaz. Ele reduz impiedosamente a manobra do inimigo a uma única trilha. Esta é a matemática severa de uma emboscada. O tanque sai da estrada batida. As largas lagartas da máquina pesada esmagam os bancos de neve, expondo a terra preta e gelada. O mecânico condutor Gromov puxa com força máxima as pesadas alavancas de direção. A máquina de 47 toneladas, com o uivo esforçado do diesel, gira sobre o próprio eixo, quebrando árvores jovens com um estalo seco. O casco posiciona-se em um ângulo rigorosamente calculado em relação à estrada. O setor de tiro é ideal. A torre pesada está parcialmente oculta atrás de um talude natural, mas a tinta verde escura de fábrica sobre o fundo branco ofuscante é um alvo fácil demais. Começa uma corrida brutal contra o tempo. A tripulação deixa o compartimento de combate. A mudança brusca de temperatura golpeia os pulmões. Respirar dói fisicamente. O ar gelado queima a garganta a cada inspiração. Nas mãos dos homens, machados de aço pesados e serras manuais desajeitadas.
As ferramentas de metal cobrem-se instantaneamente de geada espessa devido à respiração. O heroísmo na guerra não são poses bonitas na linha de frente. É o trabalho físico exaustivo e sujo no limite da parada cardíaca. A tripulação transforma-se em uma equipe de lenhadores. Tragam os pinheiros! Derrubem em direção ao casco! Ruge rouco o tenente Stepanov, cravando o machado na madeira com toda a força. A serra travou! A graxa congelou! Responde o atirador, perdendo o fôlego após cada puxada. Use o machado! O tempo está acabando! O som do aço temperado contra a casca congelada ecoa pela floresta. Os troncos ressoam sob os golpes como colunas de ferro fundido. Lascas afiadas voam para todos os lados, arranhando os rostos castigados. O suor quente escorre nos olhos e se cristaliza, congelando nas sobrancelhas. Sob as túnicas de lã, os corpos ardem devido à tensão muscular extrema, enquanto por fora, o frio mortal os imobiliza impiedosamente. O sangue pulsa forte nas têmporas. Os dedos nas luvas finas sofrem cãibras dolorosas. A pele das mãos racha devido ao frio insuportável e à fricção constante do cabo do machado. Um movimento descuidado com a mão nua no canhão, e um pedaço de pele ficará para sempre preso ao metal gelado. Os galhos de abeto cortados têm um peso enorme. Cada galho carrega dezenas de quilos de umidade congelada, agulhas e gelo sólido. Os tanquistas os arrastam, forçando as costas, acomodando-os densamente sobre a blindagem frontal e as laterais da torre. As saias das lagartas são cuidadosamente cobertas com torrões de neve. A torre é coberta com pedaços de lona branca rígida. A neve funciona como um excelente isolante térmico natural e uma camuflagem ótica impecável. A enorme massa de aço dos Urais dissolve-se na paisagem de inverno monocromática. As linhas geométricas retas desaparecem. A silhueta característica da máquina some completamente. Faltam poucos minutos para a chegada da vanguarda inimiga. A terra congelada já começa a transmitir uma vibração de baixa frequência. Centenas de motores pesados trituram o espaço a oeste. Esse ronco mecânico monótono aproxima-se inexoravelmente, pressionando fisicamente os tímpanos. Rápido, pessoal! A terra está tremendo! Diz Gromov, jogando a última camada de neve compacta sobre o paralama. Para dentro da máquina! Agora! Ordena Stepanov bruscamente, observando a névoa cinzenta da manhã que avança. Entrar de volta no tanque torna-se um teste árduo. Os músculos entorpecidos e cheios de ácido lático recusam-se a obedecer. As botas escorregam na blindagem inclinada e gelada. 5 homens caem pesadamente no interior escuro do compartimento de combate. Lá dentro, a temperatura é pouco maior que a externa, mas não há o vento cortante. O cheiro denso de suor humano acre mistura-se ao aroma de agulhas de pinheiro frescas e ao odor forte de graxa de armamento. A tripulação ocupa seus postos. As pesadas escotilhas são trancadas por dentro. As poderosas travas de aço estalam com um som metálico seco. Os instrumentos óticos são cuidadosamente limpos com álcool puro. O atirador encosta o rosto na ocular fria da mira telescópica. A retícula de pontaria ajusta-se perfeitamente à curva da estrada coberta de neve. Distância: 400 metros. Alcance ideal para um tiro direto. O ângulo de encontro do projétil com a blindagem foi calculado até o grau. O inimigo inevitavelmente exporá sua lateral mais vulnerável. Um projétil perfurante de 6,5 kg, a essa distância, atravessa garantidamente 40 milímetros de aço crupa alemão. É a termodinâmica brutal do combate e a física da destruição garantida. O projétil perfurante já repousa na culatra. A espoleta está pronta para receber o golpe esmagador do percussor. Todos os mecanismos estão apontados. O municiador senta-se imóvel, com as mãos sobre o latão frio do próximo cartucho. Os homens fundem-se definitivamente com a máquina de muitas toneladas. O batimento cardíaco frenético desacelera gradualmente. A respiração torna-se compassada. A armadilha está pronta para disparar. A espera enrola-se como uma mola de aço tensionada.
A mola de aço da espera rompe-se com os primeiros clarões do pálido amanhecer de inverno. A máquina pesada faz um último movimento, calculado ao milímetro. O mecânico condutor Gromov solta a embreagem com força, fazendo o monólito de 47 toneladas girar o casco os 15 graus salvadores. As largas lagartas trituram a crosta de gelo com um rangido, fixando firmemente o tanque no solo. O ângulo de inclinação da blindagem frontal agora garante o ricochete total de projéteis inimigos de pequeno calibre. O motor a diesel emite um rugido final e agonizante através da nevasca uivante e silencia bruscamente. Instala-se um silêncio mortal. Nesta vacuidade gelada, ouve-se apenas a respiração ofegante de 5 homens e o rangido monótono da neve seca caindo sobre o metal escaldante dos escapamentos. Da névoa cinzenta da nevasca, sombras escuras e angulares emergem lentamente. Uma coluna. 40 monstros de aço com cruzes nas laterais rastejam ritmadamente pela estreita estrada florestal. Unidades blindadas de elite da SS, sob o comando do Obersturmführer von Reichenbach, avançam em marcha de deslocamento, sem esperar resistência em território já limpo. A distância encurta rapidamente. 300 metros. 250. Através da poderosa ótica da panorâmica do comandante, o tenente Stepanov vê claramente os rostos dos inimigos. Os tanquistas alemães estão sentados relaxados sobre a blindagem, com as escotilhas das torres abertas. Através do uivo do vento gelado, ouvem-se risadas fragmentadas e uma fala gutural autoconfiante. Eles não sentem a ameaça. O ar quente dos potentes radiadores de suas máquinas derrete a neve que cai. Os motores a gasolina Maybach trabalham em alta rotação, para não deixar a graxa sintética da transmissão cristalizar a 30 graus negativos. A vanguarda da coluna blindada entra no setor de tiro pré-calculado. O veículo líder é um tanque médio Panzer III. Sua placa de blindagem frontal de 30 mm de espessura foi projetada para resistir a estilhaços e canhões leves, mas é absolutamente impotente contra a colossal energia cinética da artilharia pesada. "Líder na mira", relata secamente o atirador, sem tirar o olho inflamado do protetor de borracha da mira telescópica. "Distância, 200. Perfurante, na base da torre. Fogo!" corta Stepanov. Os dedos calejados do atirador apertam o gatilho com força. A mecânica do disparo ocorre em frações de segundo. O percussor pesado esmaga a espoleta. No estojo, a carga de pólvora de 1 quilo inflama-se instantaneamente. O espaço fechado do compartimento de combate é iluminado por um clarão amarelo intenso. A pressão monstruosa dos gases incandescentes expulsa o projétil de ponta-romba do cano raiado. 6,5 kg de aço temperado dos Urais partem em direção ao alvo a 660 metros por segundo. O recuo de força colossal empurra a torre de várias toneladas para trás, enterrando as rodas de apoio do tanque profundamente no solo congelado. Da culatra fumegante, o estojo de latão é expelido com um estrondo, preenchendo a caverna de gelo com o odor sufocante de pólvora. O projétil percorre 200 metros em 1/3 de segundo. Ele atinge com um estalo o ponto vulnerável entre o casco e a torre do tanque alemão. A física da penetração de blindagem não deixa chance alguma. A energia cinética transforma-se instantaneamente em trabalho térmico e mecânico de destruição total. O aço soviético rasga a blindagem Krupp como se fosse folha de Flandres. O projétil penetra no compartimento de combate da máquina inimiga, onde detona com um estrondo ensurdecedor. A onda de choque dentro do volume de aço fechado é multiplicada. A temperatura no epicentro da explosão atinge 3.000 graus. A munição estocada detona instantaneamente. A torre do tanque líder alemão, pesando cerca de 3 toneladas, é arrancada do anel de rotação e arremessada em um banco de neve profundo por um gigantesco turbilhão de chamas. A neve ao redor evapora-se no ato, expondo a terra preta e carbonizada. O silêncio foi rasgado em pedaços. A onda de choque atinge os troncos das árvores centenárias, derrubando a cobertura de neve que camuflava a blindagem do KV-1 oculto. "Alvo destruído",
Carregado! Grita rouco o municiador, introduzindo o próximo cartucho com força e fechando a culatra com um estalo. Suas mãos, feridas e sangrando pelo metal gelado dos estojos, trabalham com uma precisão mecânica implacável. Mira à direita, 05, o último da fila. Fogo! A voz de Stepanov é desprovida de qualquer emoção. É a voz fria de uma função que opera um mecanismo de morte. A coluna de elite alemã para bruscamente. O segundo veículo dá um solavanco para a frente e colide com um estrondo contra os destroços em chamas do tanque líder. O metal retorcido range horrivelmente. As chamas iluminam a neve que cai densamente com uma luz vermelho-sangue. As tripulações alemãs correm em pânico absoluto. Eles avançavam rindo, confiantes em sua invulnerabilidade técnica, e agora disparam cegamente suas metralhadoras coaxiais no vazio branco e gelado. Eles não entendem de onde vem a morte. O som do disparo do canhão pesado soviético é distorcido pelo eco complexo da floresta e abafado pela neve espessa. O clarão do cano está perfeitamente escondido pela neve profunda e pelos maciços galhos de abeto. Seus comandantes gritam até perder a voz, dando ordens histéricas, mas as palavras afogam-se sem deixar rastro no rugido das chamas e no estrondo das munições explodindo. Os mecânicos condutores puxam as alavancas de controle em pânico. As lagartas estreitas dos tanques alemães patinam inutilmente na crosta de gelo escorregadia, incapazes de mover as máquinas pesadas. Um segundo disparo pesado sacode a terra congelada. O projétil perfurante encontra sem erro o veículo que fechava a coluna estendida. A blindagem traseira de 30 mm rompe-se com um estalo ensurdecedor, e o compartimento do motor maciço inflama-se como uma tocha brilhante de combustível em chamas. A armadilha fechou-se definitivamente. A estreita estrada florestal transformou-se em um perfeito cadafalso de aço. À frente, uma fogueira de metal estraçalhado por explosões. Atrás, uma parede intransponível de fogo ruginte. Nas laterais, bancos de neve profundos e pântanos gelados traiçoeiros escondidos sob eles, prontos para engolir para sempre qualquer máquina que tente sair da estrada firme. Dentro do apertado compartimento de combate do tanque soviético, respirar torna-se fisicamente insuportável. O ventilador elétrico não dá conta da fumaça de pólvora cinza amarelada e densa. A fumaça arde nos olhos inflamados, deposita-se na mucosa da garganta como um ácido corrosivo. Os homens tossem convulsivamente, mas o frio primitivo recua gradualmente sob o efeito da adrenalina pulsante e da culatra do canhão que se aquece rapidamente. Distância: 180, segundo da coluna. Fogo! Mais um golpe esmagador sacode a blindagem pesada. A linha de montagem da destruição metódica foi iniciada. O mecanismo de triturar vidas humanas e estruturas complexas de aço opera em rotações físicas máximas. 40 máquinas inimigas estão presas no estreito corredor da morte, e cada segundo de hesitação significa apenas uma coisa para elas: a transformação inevitável em uma pilha de metal retorcido, esfriando sob o frio de 30 graus. O metal das máquinas destruídas, esfriando sob o frio de 30 graus, torna-se o primeiro acorde da catástrofe iminente. A divisão blindada de elite da SS está imobilizada em um trecho estreito da estrada florestal. A autoconfiança cega da Wehrmacht estilhaça-se contra a termodinâmica brutal do inverno russo. A coluna inimiga transforma-se em um alvo estático. Os motores a gasolina engasgam. O combustível sintético engrossa rapidamente nas mangueiras congeladas. A aclamada graxa alemã cristaliza-se nas transmissões. Caixas de câmbio e embreagens laterais são bloqueadas por uma carapaça de gelo. As lagartas de aço congelam-se no solo firme. As tripulações perdem qualquer manobra salvadora. A mecânica do inimigo está totalmente paralisada pelo frio extremo. Dentro da torre do tanque pesado Kliment Voroshilov 1, a linha de destruição opera no limite das capacidades humanas. O tempo aqui perde sua dimensão habitual, transformando-se em uma contagem monótona de estojos expelidos.
A guerra é a supremacia da massa muscular sobre a exaustão física inevitável. A batalha não é vencida pela sorte, mas pela resistência dos tendões e pelo frio implacável. O municiador trabalha como um pistão hidráulico perfeito. A carga padrão do canhão de 76 mm é de 114 disparos. O peso de um único cartucho unitário com projétil perfurante chega a 10 quilos. O peso de um disparo de alto explosivo ultrapassa os 11 quilos. Toneladas de metal gelado precisam ser movidas manualmente no espaço extremamente exíguo do compartimento de combate. As mãos do municiador, entorpecidas pelo frio, agarram metodicamente os pesados cilindros de latão dos suportes de munição. A pele das palmas das mãos racha devido às variações de temperatura. O sangue mistura-se à graxa e congela em crostas escuras. As luvas finas há muito foram reduzidas a trapos contra as bordas rígidas das caixas de munição. Os dedos sofrem queimbras dolorosas, mas os reflexos musculares mostram-se mais fortes que o choque da dor. Os movimentos foram levados ao automatismo absoluto. Agarrar o projétil, girar, introduzir a peça pesada na culatra, retirar as mãos. Explosivo! Infantaria pelo flanco direito! Ruge o atirador, com o rosto colado ao protetor de borracha frio da mira telescópica. Pronto! Rosna o municiador com esforço, batendo o projétil de 11 quilos na câmara fumegante. O bloco da culatra em cunha fecha-se com um estalo pesado. O impacto do percutor percuta a espoleta. Um clarão amarelo súbito ilumina, por um breve instante, os rostos fuliginosos dos tanquistas. Os mecanismos de recuo lançam o canhão para trás com um estrondo metálico. O recuperador hidropneumático, rangendo, devolve a massa de aço de centenas de quilos à sua posição original. A granada de fragmentação e alto explosivo deixa o cano raiado a uma velocidade de 680 metros por segundo. 6 quilos de aço e 700 gramas de explosivo detonam em meio à massa de soldados alemães em pânico. Centenas de estilhaços serrilhados e incandescentes cortam o ar gelado. Os finos capotes de lã não oferecem proteção contra o ferro voador. A energia cinética dos fragmentos rasga a carne humana, estraçalha ossos e ceifa vidas. A neve branca é densamente coberta por manchas escuras. O frio infernal do lado de fora colide com o calor insuportável do canhão escaldante no interior. A termodinâmica do combate contínuo cria condições incompatíveis com a vida. O exaustor da torre é absolutamente incapaz de lidar com o volume de gases da pólvora. Uma fumaça amarela e acre preenche o compartimento de combate. A concentração de monóxido de carbono sobe vertiginosamente a cada disparo. A hipóxia aperta as têmporas como um aro de aço. Os pulmões ardem. Os homens respiram em arquejos curtos e irregulares, através dos dentes cerrados. Os olhos lacrimejam devido à fumaça corrosiva e ao suor salgado. Os estojos vazios caem com um tilintar no piso de aço. O latão fervente queima as botas, rolando sob os pés. Extrair os projéteis dos depósitos inferiores exige um esforço físico extremo. Inclinar-se, arrancar o projétil congelado dos suportes, erguer 10 quilos até a altura do peito, socá-lo na culatra. As costas transformam-se em um único bloco de dor surda. Perfurante, no quarto da coluna, ordena o tenente Stepanov. Sua voz é desprovida de emoção, a ordem seca de um comandante. Carregado! Fogo! Um novo golpe sacode as 47 toneladas do tanque. O projétil perfurante de 6,5 kg abre sem erro a lateral de 30 mm de mais um veículo inimigo. A detonação do paiol de munição explode o tanque médio por dentro. Chamas jorram pelas escotilhas abertas. Os alemães, em pânico, tentam girar seus canhões. Os mecanismos manuais de rotação das torres cedem com enorme dificuldade devido à lubrificação congelada pelo frio. O inimigo atira às cegas.
Projéteis de calibre 50 mm perfuram a nevasca com um assobio. As tripulações lutam dentro de caixas de aço que esfriam rapidamente, conscientes de sua total impotência tática. A impotência tática da coluna paralisada transforma os veículos de combate da divisão de elite da SS em caixões de aço imóveis. Privada de manobra, a blindagem torna-se o alvo ideal para a artilharia pesada. Os tanquistas alemães debatem-se dentro dos cascos congelantes. A temperatura do ar cai rapidamente. O metal retorcido esfria depressa, entregando o resto de calor ao céu invernal sem fundo. As travas das escotilhas da torre, abundantemente lubrificadas com óleo padrão, travam completamente sob o frio de 30 graus abaixo de zero. As tripulações golpeiam por dentro com botas pesadas e coronhas de aço de submetralhadoras contra as tampas espessas, tentando desesperadamente arrombar as travas congeladas. Não há salvação. Os veículos da frente e da retaguarda em chamas cortam qualquer rota de fuga. Aquelas caixas de aço apertadas que ainda não foram envolvidas pelas chamas transformam-se rapidamente em criptas de gelo silenciosas. Em desespero, o inimigo acuado contra o solo abre um fogo de barragem frenético. O adversário atira às cegas, orientando-se apenas pelos raros clarões dos disparos, através da densa cortina de neve. Dezenas de projéteis perfurantes de 50 mm voam em direção ao tanque pesado camuflado, o Klein Voroshilov 1. O peso de um desses projéteis alemães é de pouco mais de 2 quilos. Sua velocidade inicial é extremamente alta, mas a massa total é insuficiente para garantir a perfuração do monólito de aço dos Urais. O primeiro impacto surdo sacode violentamente a blindagem frontal da máquina soviética. Um segundo segue-se instantaneamente. Um terceiro. O estrondo infernal e contínuo golpeia cruelmente os tímpanos tensionados. A energia cinética dos pedaços de aço voador converte-se em uma onda sonora monstruosa e uma vibração selvagem que atravessa todo o casco de muitas toneladas. Dentro do apertado compartimento de combate, a tinta branca descasca das paredes como uma chuva de granizo. Escamas metálicas afiadas ricocheteiam com um uivo contra a culatra maciça, soltando feixes de faíscas ofuscantes. O ar abafado preenche-se instantaneamente com uma suspensão densa de poeira de ferro e o cheiro nauseante de metal queimado. "Ricochete na torre!" constata secamente o artilheiro, limpando mecanicamente o sangue quente de uma sobrancelha cortada. Uma lasca afiada de tinta riscou seu rosto pálido, deixando um corte profundo. A blindagem está aguentando. Continuem o trabalho. Corta o tenente Stepanov, através do zumbido contínuo nos ouvidos. "Explosiva, pronto!" resfolega pesadamente o municiador, empurrando com um golpe potente mais um projétil de 11 quilos para dentro da câmara fumegante do canhão escaldante. "Direita 02. Infantaria inimiga atrás da blindagem. Fogo!" O canhão pesado Z-5 cospe com um rugido mais uma porção de metal letal no vazio branco. Recuo seco. Expulsão do estojo de latão fumegante. O som do metal batendo no piso de aço estriado é instantaneamente abafado por um novo estrondo ensurdecedor de impactos inimigos do lado de fora. Os tanquistas alemães, em pânico, passam a usar os escassos projéteis perfurantes de subcalibre. Em seus núcleos rígidos, utiliza-se carbeto de tungstênio de alta resistência. É uma tentativa desesperada e final de perfurar os 75 mm da placa frontal do KV-1. Mais um núcleo de tungstênio pesando 900 gramas choca-se contra a bochecha da torre fundida a velocidade monstruosa de 830 metros por segundo. Ocorre uma liberação colossal de energia destrutiva. A camada externa da blindagem soviética dúctil amassa-se. O núcleo rígido morde agressivamente o metal até uma profundidade de 30 mm e destrói-se instantaneamente devido à pressão interna extrema, deixando para trás apenas uma cratera profunda e fundida. Dentro do tanque soviético, ecoa um tilintar agudo e ensurdecedor, como se um martelo de ferreiro gigante tivesse golpeado com toda a força um sino de ferro maciço.
O sangue começa a escorrer lentamente do nariz de toda a tripulação, devido às oscilações bruscas e dolorosas da pressão interna. Impacto na bochecha direita, sem perfuração. Grita desesperadamente o motorista Gromov, agarrado com os dedos brancos de tensão, as duras alavancas de comando, para manter seu corpo no posto diante dos terríveis solavancos da máquina. Vejo o alvo claramente, perfurante. Fogo! Ordena Stepanov de forma implacável. Toda a raiva humana acumulada cristaliza-se em um cálculo matemático preciso, sem emoções desnecessárias, apenas graus secos de mira e quilos mortais de explosivos. O tanque soviético solitário, metodicamente, disparo após disparo, fuzila friamente a coluna inimiga paralisada. Isso não é um feito heróico no sentido romântico da palavra. É uma rotina industrial de guerra total, extremamente pesada e insuportavelmente suja. Pressionar com esforço o duro pedal de disparo, esperar o recuo seco do canhão pesado, engolir avidamente o gás da pólvora sufocante que queima os pulmões, arrancar do depósito e carregar um novo projétil pesadíssimo. Cada golpe preciso do canhão de 76 mm transforma garantidamente mais um veículo alemão em uma tocha de gasolina ou em um monte retorcido de ferro morto. Os estilhaços rasgam metal e carne com a mesma impiedade. O fogo de resposta do inimigo atordoado enfraquece gradualmente. A estreita estrada florestal desaparece sob uma fumaça negra, densa e impenetrável. O combustível sintético derramado arde intensamente, e os paióis de munição dos veículos bloqueados detonam com estrondos formidáveis. O que antes era uma estrada de elite transformou-se em um cemitério gigante e fumegante de sucata congelada e corpos despedaçados. O ninho de fogo camuflado continua a funcionar sem interrupções, com a crueldade gélida e impecável de um relógio suíço de precisão. A temperatura ambiente cai inexoravelmente para a marca de 32 graus abaixo de zero. A natureza severa e o aço forjado uniram seus esforços implacáveis para reduzir a armada ofensiva a pó. O calor dos corpos exaustos dentro do apertado caveão mantém a vida do mecanismo de aço, e esse mecanismo, metódica e incessantemente, leva à morte garantida a tudo o que ousa aparecer na retícula de sua mira telescópica. A esteira rolante da morte continua seu trabalho monótono, enquanto o Obersturmführer von Reichenbach aperta o microfone do rádio do quartel-general com os dedos brancos de tensão. Nos fones de seu equipamento, há um chiado contínuo de interferência estática, através do qual irrompem os gritos de pânico das tripulações moribundas. A escala da destruição desenrola-se diante de seus olhos em tempo real. Uma divisão blindada de elite, que atravessou triunfalmente metade da Europa, agora sangra óleo lubrificante e sangue humano em uma estrada florestal nevada e sem nome. O colapso tático é óbvio. A via estreita está bloqueada permanentemente pelas carcaças em chamas dos veículos da frente e da retaguarda. A temperatura de 32 graus negativos paralisa qualquer tentativa de contornar o engarrafamento pela neve profunda, transformando os bancos de neve em armadilhas de concreto para os veículos leves e médios. Reichenbach grita desesperadamente pelo rádio o relatório sobre a resistência insuperável de uma bateria inteira de tanques pesados soviéticos. Ele é fisicamente incapaz de conceber que esse volume monstruoso de fogo é mantido por apenas um único tanque. A consciência da catástrofe iminente transforma-se na fúria animal dos condenados. As tripulações alemãs sobreviventes cessam o fogo inútil por área. A óptica Zeiss de alta qualidade dos artilheiros finalmente distingue, através da densa cortina de fumaça negra e da neve, uma silhueta quase imperceptível. Os clarões regulares dos disparos do canhão soviético inevitavelmente denunciam a posição. Dezenas de canos de calibre 50 e 75 mm giram sincronizadamente em direção ao talude de terra. Começa um fogo de resposta concentrado e frenético. Uma tempestade de projéteis perfurantes desaba sobre a linha camuflada com uma densidade aterrorizante. O espaço ao redor da única máquina soviética ferve com lascas de gelo e torrões de terra congelada. Projéteis pesados sarão o solo, decepando troncos de pinheiros seculares como se fossem navalhas gigantes.
A camuflagem de neve cuidadosamente construída é instantaneamente varrida por ondas de choque monstruosas. Começa um teste implacável do aço uraliano em seu limite de escoamento. A energia cinética de dezenas de quilos de metal voador encontra o monólito da blindagem inclinada. A visualização desse processo esmaga por sua inevitabilidade mecânica. A placa frontal do tanque transforma-se em um ralador gigantesco, recebendo ferro incandescente. Projéteis de aço riscam a torre, deixando sulcos profundos e arrancando pedaços de metal dúctil. O rangido do aço sendo esmagado supera repetidamente o uivo da nevasca. Cada impacto que ricocheteia solta feixes de faíscas ofuscantes. Dentro do apertado compartimento de combate, a tripulação recebe golpes acústicos colossais. O tanque estremece em todo o seu casco de 47 toneladas, como um balde vazio sob golpes de marreta. A suspensão range, amortecendo a terrível energia cinética. A blindagem aguenta. 75 milímetros de aço homogêneo dissipam com sucesso o impulso letal dos disparos alemães. Mas a fisiologia dos homens está à beira da destruição total. Os tímpanos estão pressionados para dentro das caixas cranianas. Dos narizes e ouvidos dos tanquistas, o sangue escuro e espesso escorre em fios contínuos, manchando os colarinhos das túnicas. O ar está saturado com a fumaça amarela acre, o cheiro nauseante de isolamento queimado e uma fina poeira metálica que range nos dentes a cada respiração. Mais um projétil perfurante de 50 milímetros ricocheteia com um assobio agudo no pesado mantelete blindado do canhão. O estrondo dentro da torre faz os homens ficarem cegos de dor por um segundo. Impacto no mantelete! O cano está intacto! Óptica normal! Grita o artilheiro, sem ousar afastar o olho inflamado do protetor de borracha da mira telescópica. Lagartas? Estado da suspensão! Ruge surdamente o tenente Stepanov. Suas cordas vocais estão rompidas. Ele tenta gritar mais alto que o infernal estrondo dos estilhaços tamborilando na blindagem. A roda tensora aguentou o golpe. Os elos estão inteiros. A transmissão não saltou. Resfolega o motorista Gromov, sentindo a vibração da máquina ferida através das solas finas de suas botas. Granadas de fragmentação! Nos clarões dos canhões do flanco direito. Carregar! Pronto! Projétil na culatra! O municiador cumpre sua função, usando as últimas reservas do organismo. Seus músculos estão saturados de ácido lático. A respiração transforma-se em um assobio rouco e desesperado. O pesado projétil de 11 quilos entra com um estalo metálico na culatra fumegante. O bloco da culatra fecha-se, cortando a fração de segundo antes de uma nova explosão. O Klin Voroshilov 1 recebe o impacto concentrado de toda a armada inimiga, transformando-se em um eletroímã gigante para o ferro voador. A contagem de ferro é feita em segundos e milímetros de chapa blindada. Cada momento é uma nova cicatriz profunda na blindagem frontal e uma chance matematicamente calculada para uma perfuração crítica. Mas, enquanto o potente motor a diesel trabalha e a culatra do canhão envia a morte regularmente, a tripulação continua metodicamente seu trabalho sujo. A termodinâmica do inferno artificial atinge seu auge. O nó de metal rasgado, gasolina em chamas e sangue humano congelando, aperta-se cada vez mais. A tripulação não pensa em heroísmo. Eles avaliam apenas a espessura de sua blindagem, os ângulos de mira e o estoque de munição que diminui rapidamente. O estoque de munição que diminui rapidamente nos depósitos gelados torna-se a única medida do tempo concedido. O comando alemão engasga com uma fúria impotente, percebendo o fracasso tático. Os canhões de 50 milímetros não são capazes de perfurar o monólito de aço soviético. O inimigo muda radicalmente a tática. Através da parede densa de neve da fumaça negra, avançam para a linha de fogo as guarnições de artilharia antitanque rebocada. Atrás delas, desdobrando-se em linha, vêm os grupos de assalto da infantaria. Explosões direcionadas de projéteis pesados começam a cair com uma precisão matemática assustadora.
A posição da pesada máquina soviética está finalmente sob mira calibrada. A distância encurta-se rapidamente. Ao redor do tanque, cresce uma floresta contínua de explosões cinzas sujas e terra gelada lançada ao ar. Estilhaços afiados raspam os restos da camuflagem, estraçalham os paralamas das lagartas, arrancam feixes de faíscas da cúpula do comandante. A infantaria da Wehrmacht, em seus pesados capotes, afunda até a cintura na neve profunda, mas rasteja obstinadamente para frente, apertando nas mãos congeladas minas magnéticas e pesados feixes de granadas. Dentro do compartimento de combate, chega-se ao limite absoluto da fisiologia humana. Um cansaço de chumbo desaba sobre os ombros como uma prensa de ferro, paralisando os músculos entorpecidos. Não é um cansaço cinematográfico, mas uma exaustão total do sistema nervoso e uma desidratação completa. O ar falta catastroficamente. Os pulmões bombeiam convulsivamente uma mistura acre e tóxica de dióxido de carbono, pólvora e óleo quente pulverizado. Cada inspiração queima a garganta ressecada. O vazio interno consome qualquer emoção, deixando apenas um vácuo zumbinte. Não há medo, nem esperança, nem memórias. O cérebro desliga as funções biológicas secundárias, deixando apenas o instinto nu de sobrevivência e a memória muscular. 5 pessoas transformam-se em apêndices biológicos da culatra escaldante, das alavancas de comando e das oculares frias da mira óptica. Eles trabalham muito além de qualquer norma médica. Artilharia à frente! Estão posicionando um canhão antitanque! Resfolega o artilheiro, limpando com um movimento involuntário a mistura pegajosa de suor e sangue de seu rosto pálido. Sua voz falha em um síbilo baixo. Motorista! Recuar! Mudar de posição! Ruge o tenente Stepanov. Suas cordas vocais estão esticadas ao limite. As palavras saem junto com uma espuma rosada nos lábios rachados. Não diminuam o ritmo de tiro! Carregar explosiva! A estática da morte certa é substituída pela dinâmica desesperada de uma manobra brusca. Permanecer como um alvo imóvel sob o fogo concentrado significa morte instantânea. O motorista Gromov enterra seus pés dormentes nos pedais de aço. Suas mãos, com um esforço sobre-humano, puxam as pesadas alavancas das embreagens laterais. O motor a diesel de 12 cilindros emite um uivo agonizante, lançando uma nuvem densa de fumaça negra. 47 toneladas de metal blindado arrancam com um som rangente do sulco de gelo. As lagartas largas patinam no solo congelado, lançando fontes de gelo e terra. O tanque recua desajeitadamente, quebrando pinheiros e mudando o setor de tiro por alguns metros vitais. No mesmo instante, no lugar que acabaram de deixar, desaba com um estrondo ensurdecedor um projétil perfurante inimigo, deixando apenas uma cratera fumegante na terra dura como granito. Pronto! Grita o municiador histericamente através do estrondo. Ele já não sente as mãos. Seus punhos e antebraços estão cobertos por uma crosta sangrenta devido ao contato bruto com o latão gelado dos estojos e o metal dos depósitos. O pesado projétil de 11 quilos é empurrado para a culatra exclusivamente pela força de uma vontade animal, ignorando as terminações nervosas que falharam. Na guarnição de artilharia! Fogo! O recuo mecânico colossal sacode novamente a apertada caixa blindada, esmagando os tanquistas contra seus assentos. A granada de fragmentação percorre a distância em frações de segundo e varre impiedosamente a guarnição alemã junto com o escudo de aço de sua peça. O naturalismo psicológico deste combate reside em sua absoluta e desalmada mecanicidade. Ninguém dentro da máquina sente ódio ou alegria. Existe apenas um cálculo frio. Conseguir carregar, conseguir alinhar a cruz da mira, conseguir puxar o gatilho antes que o metal inimigo encontre uma zona vulnerável na blindagem. A morte que se aproxima de todos os lados é abafada por reflexos primitivos. A tripulação existe em um modo autónomo de choque tático contínuo. O mundo exterior estreitou-se para o tamanho de uma retícula de mira e de uma culatra pesada. A infantaria alemã aproxima-se,
usando as zonas cegas da enorme máquina. Balas de metralhadora batem como granizo contra os vidros dos periscópios, tentando cegar a tripulação. A temperatura dentro do tanque oscila de maneira torturante. Do cano, emana um calor que queima a pele, enquanto das placas de blindagem sopra um frio sepulcral. Esta caverna de gelo tornou-se a fornalha de um inferno artificial, onde seres humanos e técnica fundiram-se em um organismo único de resistência, moendo monotonamente os ossos do inimigo e os próprios tendões por cada segundo adicional de vida conquistada, nesta linha de frente sem nome. Os segundos de vida conquistados queimam rapidamente em clarões cegantes de fogo à queima-roupa. A infantaria alemã, percebendo a total ineficácia das armas leves contra a blindagem pesada, posiciona para tiro direto os seus canhões antitanque de 50 mm, os PAC-38. A distância encurta para críticos 150 metros. Enfurecido pelas perdas colossais, o inimigo golpeia de frente, sem se importar com as próprias baixas. Projéteis perfurantes de subcalibre com núcleo de carbeto de tungstênio desabam sobre a fustigada máquina soviética como uma tempestade de aço contínua. Cada impacto direto é acompanhado por um tinido metálico ensurdecedor, de enlouquecer, e uma vibração monstruosa que arranca impiedosamente os últimos restos de força física da tripulação. A blindagem dos Urais, com 75 mm de espessura, suporta o impacto no limite das leis da termodinâmica e da resistência dos materiais. Mas o efeito cumulativo da fadiga do metal cobra seu preço de forma implacável. Outro dardo perfurante de 900 gramas choca-se diretamente na junção fragilizada da placa frontal com o mantelete da fenda de visão do mecânico condutor. A velocidade do projétil no momento do impacto ultrapassa 800 metros por segundo. A energia cinética extrema esmaga o aço dúctil soviético. Ocorre a perfuração total. Estilhaços da blindagem russa, incandescentes e afiados, junto com respingos de tungstênio derretido, invadem o apertado compartimento de condução com um uivo estridente. Um leque letal de metal rasgado corta o ar pesado, saturado por densos gases de pólvora. O mecânico condutor Gromov absorve esse golpe terrível diretamente. Os estilhaços em brasa perfuram o grosso casaco de lã e cravam-se profundamente na carne, dilacerando tecidos musculares e grandes vias sanguíneas. O sangue escuro e denso inunda instantaneamente o metal frio do painel de instrumentos e as alavancas rígidas das embreagens laterais. O corpo humano sofre danos físicos massivos, absolutamente incompatíveis com a vida. O choque profundo da dor deveria ter apagado sua consciência instantaneamente, mas os reflexos profissionais gravados no subcórtex e o instinto animal primitivo de manter a posição mostram-se muito mais fortes que a morte que se aproxima. Gromov não solta os controles. A morte em seu posto de trabalho dentro de um tanque é desprovida de qualquer nobreza. É apenas uma poça suja e viscosa no chão de aço estriado e uma pressão arterial que cai vertiginosamente. Gromov entende com clareza absoluta. Se o tanque pesado recuar ou guinar, mesmo que apenas alguns centímetros devido ao coice do disparo, o ângulo de inclinação providencial da blindagem frontal mudará criticamente. O próximo projétil alemão garantidamente perfurará o compartimento de combate de lado a lado, aniquilando toda a tripulação. Suas mãos rígidas, cobertas pelo próprio sangue, agarram com força as alavancas de aço escorregadias. As pernas, em um esforço não natural e espasmódico, esmagam os pedais rígidos da embreagem principal e do freio, travando a máquina de 47 toneladas em imobilidade absoluta. "Mecânico, gire para a direita! Angule a bochecha!" grita o tenente Stepanov, forçando as cordas vocais já rompidas, por entre o estrondo contínuo das explosões próximas. "Não consigo! Estou segurando o ângulo! Atire!" Vem de baixo um estertor úmido e borbulhante. Gromov está se afogando no próprio sangue, mas seus dedos, brancos de tanta tensão, não cedem no aperto mortal. Stepanov lança um olhar fugaz e gélido para baixo. Na luz turva do compartimento de combate esfumaçado,
ele vê a vida esvair-se do mecânico condutor em jatos curtos. Não há tempo para lamentos ou reflexão. As emoções humanas estão totalmente bloqueadas. Cada milissegundo que Gromov compra agora, ao preço de sua própria agonia, deve ser imediatamente convertido em baixas inimigas. É uma troca direta e impiedosa de carne viva por metal rasgado. A vontade de ferro humana colide com um poder de fogo muitas vezes superior, no volume fechado daquela caixa de aço gélida. Cadência máxima, perfurante, municiar sem parar. Ruge o comandante do blindado, colando o rosto com força no protetor de borracha frio da mira telescópica. Projétil na culatra! Rosna o municiador de forma abafada. Ele soca mais um tarugo de 6 quilos na culatra fumegante com as mãos rígidas, transformadas em uma massa sangrenta, trabalhando exclusivamente pelo que resta de sua memória muscular. Fogo! O pesado canhão de 76 milímetros estremece em um recuo selvagem e metálico. O tiro quase a queima-roupa não deixa a guarnição de artilharia alemã nenhuma chance de sobrevivência. A granada de fragmentação e autoexplosivo, pesando mais de 11 quilos, atinge em cheio o grosso escudo de aço da peça inimiga. A explosão poderosíssima aniquila instantaneamente o canhão junto com os homens, transformando-os em uma massa informe, misturada com metal retorcido e neve suja. Mas, no lugar dos alemães mortos, novas fileiras surgem imediatamente. A infantaria da Wehrmacht lança granadas contra a posição. As explosões batem surdas contra os largos paralamas das lagartas. Estilhaços afiados arrancam continuamente feixes de faíscas brilhantes da torre maciça. A temperatura do corpo de Gromov cai rapidamente. O frio de 30 graus abaixo de zero lá fora penetra pelo buraco aberto na blindagem. O vento gelado mistura-se com o calor insuportável e sufocante da culatra incandescente. O sangue espesso nas alavancas começa a cristalizar, colando permanentemente as palmas das mãos do mecânico morto ao metal gélido. Ele torna-se, definitivamente, parte integrante da máquina, uma trava orgânica do ângulo salvador da blindagem. O tanque ferido continua de pé, como uma casamata de granito fincada no chão. Na infantaria, fragmentação! A voz de Stepanov transforma-se em um mecanismo seco e metálico de emitir ordens. Pronto! Fogo! A ejeção brusca do estojo vazio ecoa no interior. O cheiro sufocante de pólvora queimada expulsa definitivamente os restos miseráveis de oxigênio do compartimento de combate. O fogo do canhão superaquecido do K vê um não para por um segundo. A máquina de aço cospe metodicamente a morte contra a massa cinzenta da infantaria que avança, operando no limite absoluto da resistência do metal e muito além da fronteira das capacidades humanas. Dentro do tanque, pulsa apenas o instinto cego de sobrevivência e destruição. Gromov está morto, mas suas mãos congeladas e presas ao metal continuam segurando a posição, permitindo que o canhão triture sem interrupções a divisão inimiga em uma poeira gélida e sangrenta. Os 114 projéteis da dotação padrão estão chegando ao fim, e cada um deles vai direto ao alvo, pago integralmente com segundos de respiração humana que se apaga. O 114º projétil perfurante pesado deixa o cano incandescente da peça de 76 mm com um estrondo metálico ensurdecedor. O estojo de latão fumegante cai com um baque surdo no chão estriado, juncado de metal disparado. A culatra permanece aberta. Os depósitos inferiores e laterais estão absolutamente vazios. A munição padrão foi totalmente consumida. O estrondo contínuo de várias horas cessa subitamente. Dentro da caixa blindada, paira um silêncio não natural, um zumbido nos ouvidos. Esse vazio acústico denso pressiona os tímpanos rompidos com mais força do que as explosões de artilharia próximas. A ofensiva da armada blindada inimiga foi frustrada. O estreito caminho florestal transformou-se em um cemitério gigante para a divisão de elite alemã. 40 máquinas de aço retorcidas terminam de queimar no frio cruel. A temperatura do ar estagnou na marca de 32 graus negativos. A neve ao redor da linha de fogo está densamente misturada com fuligem negra,
óleo sintético vazado e sangue humano congelado. O limite da resistência física da máquina soviética também se esgotou por completo. A infantaria alemã aproxima-se. Outra mina de fragmentação de 81 mm explode exatamente na junção das placas da torre. A onda de choque rompe a blindagem, já enfraquecida por múltiplos impactos diretos. Um estilhaço serrilhado e afiado atravessa o espaço apertado e saturado de gás, rasgando profundamente o ombro do tenente Stepanov. O comandante desaba em silêncio sobre a culatra quente, perdendo instantaneamente uma enorme quantidade de sangue arterial. O heroísmo no nível tático é sempre apenas uma margem de erro estatística para o comando estratégico. O combate terminou. Começa a rotina pesada e suja da sobrevivência. O atirador e o municiador, com um esforço físico extremo, empurram a pesada escotilha do comandante, emperrada pelos impactos. O vento gelado do inverno invade agressivamente a câmara de gás asfixiante, que se tornou o compartimento de combate. Respirar fica mais fácil, mas o frio cortante imobiliza instantaneamente os corpos dos tanquistas, úmidos de suor acre. Stepanov perde a consciência devido à perda massiva de sangue e ao choque traumático profundo. Seu corpo treinado amolece completamente, transformando-se em 80 quilos de peso morto. Segure-o pelo colarinho, puxe para cima, range o municiador com a voz seca, apoiando as mãos esfoladas e sangrentas nas bordas geladas da escotilha. O Gromov está lá embaixo. Temos que levar o mecânico, sibila o atirador com dificuldade, segurando o comandante pelas correias do suspensório de couro. O Gromov congelou nas alavancas. Ele está segurando o ângulo. Deixe-o. Vamos embora. Rápido. Os tanquistas arrastam com esforço o tenente ferido para cima da blindagem coberta de neve. Deixar o companheiro morto no tanque que esfria rapidamente não é traição. É a consequência lógica e cruel da guerra total. A morte nestas florestas não tem sentido sagrado. Ela é apenas o resultado direto da violação da integridade de um organismo biológico por um pedaço de metal incandescente. O tanque pesado Kliment Voroshilov 1 permanece na posição. A enorme máquina de 47 toneladas transforma-se em um mausoléu monolítico para seu mecânico condutor. A termodinâmica segue seu curso. O cano incandescente começa a esfriar rapidamente. O metal da carcaça contrai-se sob o efeito das temperaturas extremas, emitindo estalos secos e agudos. O municiador estende uma lona grossa sobre a neve ensanguentada. Os sobreviventes deitam o comandante, esvaindo-se em sangue nessa maca improvisada, e o arrastam lentamente para o interior da floresta. Começa a marcha exaustiva em direção às próprias linhas. As pernas pesadas afundam na neve até o joelho. A respiração ofegante transforma-se em um assobio contínuo. Atrás, ouvem-se os baques surdos e distantes das explosões de morteiros. O inimigo varre a mata às cegas, em pânico de se aproximar da coluna destruída. Após 2 horas de um caminho extenuante por entre árvores caídas, os restos da tripulação chegam às posições da infantaria soviética. Mas aqui não há o salvamento esperado. Reina o caos absoluto dos primeiros meses da guerra. O exército exausto recua rapidamente. Pela estrada vicinal esburacada e gelada, flui um fluxo contínuo e desorganizado de unidades em retirada. Soldados com queimaduras de frio, mortalmente cansados, caminham para o leste, apoiando-se pesadamente em seus fuzis Mosin. Caminhões gás AA, lotados até a borda com feridos que gemem, uivam com seus motores desgastados e patinam impotentes na lama congelada. Os tanquistas, em silêncio, içam a lona com Stepanov para a caçamba de um caminhão Z-5 que passava. No turbilhão da retirada estratégica, ninguém se importa com uma ruptura local que foi detida. O grande sacrifício humano afoga-se instantaneamente na massa anônima da catástrofe militar geral. Um oficial de Estado-Maior cansado, com os olhos vermelhos pela falta crônica de sono, passa apressado pelo veículo, apertando contra o peito uma bolsa de couro gasta com mapas operacionais.
De que unidade? Quem são vocês? Lança ele bruscamente ao passar, sem sequer virar a cabeça. Tripulação de um tanque pesado. Cota 80. Coluna blindada alemã totalmente destruída. Comandante gravemente ferido. Responde o atirador de forma seca, sem a menor emoção. Levem-no para o posto de socorro. Abandonaram a máquina na linha? Vou registrar como baixa definitiva de equipamento. Passem. Não atrasem o movimento da coluna. O oficial dissolve-se na densa nevasca cinzenta. Nenhum relatório detalhado. Nenhuma recomendação para medalhas ou registro oficial do feito. Na guerra, os papéis de Estado-Maior perdem-se e queimam muito mais rápido do que as vidas humanas se apagam. A destruição de 40 blindados inimigos é um sucesso tático colossal, mas na escala monstruosa do fronte que desmoronou, ele se dissolve completamente. A guerra tritura impiedosamente o heroísmo excepcional na rotina cinzenta do dia-a-dia. Os companheiros mortos em combate são riscados para sempre das listas de rancho, com um traço curto de lápis químico. O caminhão dá um solavanco e rasteja lentamente pela estrada gelada, afastando-se da linha de contacto. O atirador olha fixamente para o céu coberto por nuvens de chumbo. O vazio dentro do peito torna-se absoluto. A mecânica da Grande Guerra não tolera sentimentalismos. A missão de combate foi cumprida, a munição totalmente gasta, a máquina de 47 toneladas perdida. Os escassos dados sobre este combate cruel assentarão para sempre nos arquivos da retaguarda, em linhas secas sobre desaparecidos em combate, para depois queimarem sem deixar rastro em algum bombardeio massivo. O tanque congelado com o condutor morto dentro permanece parado em uma floresta remota nos arredores de Moscou, sendo coberto implacavelmente por um espesso sudário de neve branca. A história mecânica da tripulação termina exatamente aqui, soterrada pelas cinzas da retirada. Começa o longo e gélido esquecimento. O longo e gélido esquecimento estende-se por 72 anos. Os arquivos do Estado-Maior do Fronte queimam sem deixar vestígios durante um bombardeio aéreo em uma estação ferroviária. As linhas datilografadas dos relatórios operacionais transformam-se instantaneamente em cinzas leves. A tripulação do tanque pesado Kliment Voroshilov 1 é definitivamente apagada da historiografia oficial, tornando-se uma lacuna estatística nas infinitas listas de perdas irrecuperáveis e desaparecidos. As 40 máquinas inimigas destruídas da divisão de elite da SS são erroneamente creditadas a uma bateria antitanque anônima, cujas posições foram varridas da terra pela aviação alemã literalmente um dia depois. A matemática da guerra total é implacável e cínica. Se não há confirmação documental com selo oficial, o fato histórico não existe. O monstro de ferro ferido, que sozinho deteve a avalanche blindada da Wehrmacht, submerge lentamente, ano após ano, no solo pantanoso da floresta fechada. O tempo trabalha como o agente oxidante mais eficiente. A corrosão devora impiedosamente os outrora inacessíveis 75 milímetros de aço blindado. Grossas raízes de pinheiros seculares envolvem firmemente o cano morto do canhão de 76 milímetros, penetrando pela boca aberta, diretamente na alma da peça. Ano de 2013, outubro. O silêncio da floresta úmida de outono é bruscamente rompido por um tinido metálico seco e agudo. A ponta de uma pá de sapa atinge com força um obstáculo sólido sob uma camada de meio metro de turfa densa. Tinil, massa grande de ferro. Vamos cavar aqui, diz secamente o comandante do grupo de busca, jogando a pesada mochila sobre a folhagem podre. Blindagem? Pergunta o jovem buscador, cravando uma longa sonda de aço profundamente na terra preta. O metal range ao raspar no obstáculo. Parece uma torre fundida. Tragam as pás. Tirem a cobertura vegetal. Os golpes das ferramentas abrem ritmicamente o solo pesado. A terra úmida entrega seus segredos a contragosto, centímetro a centímetro. Na superfície, surge lentamente a bochecha maciça da torre do tanque. As bordas rasgadas de uma perfuração profunda de um projétil alemão de 50 milímetros estão entupidas com lama de décadas. A física da destruição total está conservada nesta terra. Este metal oxidado não é um monumento abstrato de museu.
É a prova física direta do limite da resistência humana. Perfurante. Municiar sem parar. Ruge o tenente Stepanov, forçando as cordas vocais por entre o estrondo fantasmagórico das explosões, que se fundem em um zumbido monótono. Fogo! Os buscadores trabalham em silêncio, de forma metódica, lançando para fora da vala dezenas de quilos de terra úmida e pedaços de elos de lagarta enferrujados. O tinido agudo das ferramentas contra a blindagem entrelaça-se de forma bizarra com o eco daquele combate infinito. Ricochete no mantelete! A blindagem está segurando! Grita o atirador de forma lancinante, limpando mecanicamente o sangue de um corte na sobrancelha. Luvas grossas de lona limpam cuidadosamente a argila aderida à escotilha do comandante deformada. Com a ajuda de alavancas de ferro e um guincho manual, os homens arrancam a tampa de várias toneladas com um rangido lancinante que gela a alma. As travas apodreceram há muito tempo. Dentro da caixa blindada, paira um cheiro denso de umidade secular e óleo de máquina decomposto. O feixe de uma lanterna tática corta a escuridão absoluta do compartimento de combate. No chão de aço estriado, jazem dezenas de estojos de latão deflagrados, esverdeados pela ação do tempo. São exatamente 114 unidades, a dotação padrão completa de um tanque pesado. Nem uma única munição restou. O feixe de luz desliza lentamente para baixo, para o compartimento de condução. O mecânico condutor está aqui, diz o comandante do grupo em voz baixa, ajoelhando-se sobre o metal frio. Ele ainda está nos controles. Os restos do mecânico Gromov permanecem em seu posto. As falanges alvas dos dedos agarram firmemente as alavancas de aço enferrujadas. Os ossos das pernas apoiam-se nos pedais travados. O homem e a máquina fundiram-se em uma entidade física única e inseparável. Ele não soltou os controles. Ele segurou o ângulo salvador da blindagem frontal até o último batimento do coração. Sua morte biológica tornou-se o fundamento tático inabalável para a aniquilação do inimigo. Não consigo. Estou segurando o ângulo. Atire. Ouve-se lá de baixo um estertor úmido que se afoga instantaneamente no estalo da culatra. A tragédia de décadas de anonimato termina exatamente aqui, no fundo de uma escavação rasa na floresta. O medalhão de identificação, de baquelita amarelada, é retirado com cuidado do bolso apodrecido da japona. A fina fita de papel dentro da cápsula hermética preservou milagrosamente a tinta desbotada. A margem de erro estatística dos relatórios de Estado-Maior ganha novamente carne real, um nome exato e uma patente militar. A capital salva permanece inabalável, a apenas algumas dezenas de quilómetros atrás desta linha. A enorme metrópole vive sua vida agitada, sem sequer suspeitar que seu alicerce ainda se apoia nos ossos do mecânico Gromov, travados em manetes rígidas e em 47 toneladas de aço blindado enferrujado. A guerra é um trabalho sujo e pesado em um inferno de gelo que profissionais de verdade levaram até o fim. A memória verdadeira não vive em palavras bonitas. Ela é o peso físico colossal do metal extraído da terra. É o cilindro de baquelite cuidadosamente limpo da argila. Enquanto as pás baterem na terra, enquanto os nomes encontrados forem pronunciados em voz alta, os heróis permanecerão em sua legítima linha de fogo. Eles retornam silenciosamente do esquecimento. A linha de frente não foi rompida. O trabalho foi cumprido. Ponto final.